Manter o peso perdido após uma cirurgia bariátrica é um dos maiores desafios da jornada do paciente e o medo de engordar novamente costuma ser uma sombra constante no pós-operatório. Eu sou o Dr. José Luiz Correia e nesse vídeo nós vamos conversar com honestidade sobre o reganho de peso que pode acontecer. É fundamental entender que a obesidade é uma doença crônica e mesmo após a cirurgia, o seu corpo possui mecanismos poderosos para tentar recuperar a gordura perdida. A cirurgia não é o ponto final, mas sim o início de uma nova gestão da sua saúde. Muitos pacientes sentem vergonha quando o ponteiro da balança começa a subir. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o reganho tem explicação científica e o mais importante, ele tem tratamento. Não se isole, entenda que você está acontecendo, o que está acontecendo com o seu metabolismo agora. Vamos entender alguns tópicos sobre o reganho de peso após a cirurgia. Tem a velha história da dilatação do meu estômago dilatou, doutor. Ele cresceu. Não é bem isso, né? A gente estudou bastante isso para entender. Assim, a gente comparou antes e depois com endoscopia. E a gente percebeu que assim, estatisticamente não é esse o grande problema. O maior problema no pós-operatório é que às vezes a gente aprende a burlar a cirurgia de alguma forma, comendo quantidades maiores ou comendo alimentos mais calóricos, ou seja, a gente muda os nossos hábitos pessoais, né, de pós-operatório. A gente deixa de fazer algumas coisas que a gente fazia no começo, logo depois que operou, e a gente começa, sem perceber, a gente vai mudando os hábitos dia após dia, e aí a gente começa a ver na balança o que está acontecendo. Outra coisa é que o organismo começa a ficar mais esperto para poupar energia, né? Então assim, eu acabo gastando menos caloria no pós-operatório. O que eu estou querendo dizer? Quando você faz um regime sem ser operado e você perde peso rapidamente na primeira semana, depois na segunda semana já é mais difícil de você perder. Você fala assim, eu perdi rápido e agora... Então, na questão metabólica, pós-cirúrgica, também o organismo se prepara, porque ele não pode deixar perder muita energia, muita gordura rapidamente, né? Num espaço de tempo que você perdeu o peso, logo depois ele começa a se proteger. Então tem esses mecanismos ao longo da vida, né? E outra coisa importante que a gente não leva em consideração, quando eu emagreço eu também perco massa magra, não perco só gordura, perco músculo. Por isso que eu insisto muito com os meus pacientes em fazer atividade física, e dentro da atividade física não é só aeróbico, eu tenho que fazer musculação para ganhar músculo. Quanto mais músculo eu tenho, mais energia eu tenho que dispor para aquele músculo se manter, né, e gastar energia. Então quanto mais músculo eu tenho, mais energia eu vou gastar. Então também é um mecanismo bom para manter o peso no pós-operatório. Então a questão dos beliscos, né? As pessoas... doutor, mas eu como direitinho, como na hora do almoço direitinho, como à noite e tal, mas a gente começa depois a puxar a história e você vê que belisca alguma coisinha, né? Eu como amendoim, eu como doce, eu como chocolate, eu fico beliscando ao longo do dia. Isso quer queira, quer não queira, é uma quantidade de caloria a mais do que deveria, né? Muitas vezes a gente tem que entender por que eu tenho que beliscar. Muitas vezes eu preciso fazer isso porque a comida libera neurotransmissor e dá prazer, né? A gente tem que ver a condição psíquica, muitas vezes nessa condição de reganho ou de não estar perdendo peso, que são importantes a gente pensar na questão psicológica também. A questão que eu estava falando justamente sobre o estresse e a questão psicológica, né? Aí vira uma bola de neve, porque se eu preciso descontar na comida, porque eu preciso de neurotransmissor no cérebro, né? O chocolate, por exemplo, libera serotonina, dá prazer. Eu, com aquela barra de chocolate eu sinto prazer, nossa, delícia, né? Eu sou chocolate, doutor, porque eu preciso de neurotransmissor, então eu acabo descontando
nessa questão. Mas quando tem o estresse, ansiedade importante e tal, começa a mexer com o sono. Quando mexe com o sono também mexe com a secreção de hormônios, e isso também desregula também todo um processo que a gente tem na questão de perda de peso, seja operado ou não, né? A gente vai desbalancear isso. Então eu preciso controlar a questão da ansiedade de forma correta, porque isso influencia diretamente no reganho de peso ou na não perda de peso. Se você está anotando um reganho de peso, o primeiro passo não é se culpar. E o segundo é voltar para o acompanhamento com a equipe que te operou. É extremamente importante esse passo. O tratamento da obesidade é para a vida toda e nós temos ferramentas para te ajudar a retomar o controle da sua situação. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like, não deixa de se inscrever no canal para ter mais orientações de como manter sua saúde em dia. Até o próximo vídeo.